Olha, eu aqui com mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, Reflexões com Lautônio Lidex. Gente, a reflexão de hoje tem um tom assim, meio que, como é que eu posso dizer? Triste, tá? Porque eu quero falar sobre a morte. E falar de morte é de tristeza, de luto, de dor, de perca, enfim, é terrível. Mas nós não pode fugir da morte. Eu estou aqui nesse lugar seco, veja aqui, ó, os mato tudo seco aqui, para representar um dia de luto, de tristeza, de dor. Isso depende muito da pessoa, tá, irmãos? Depende muito da pessoa, lembrando disso. Porque quando parte uma pessoa que a gente não conhece, o ser humano tende a encarar de uma forma. E quando parte uma pessoa que a gente conhece, que nós amamos, a tendência nossa, né, tende do ser humano sentir mais, chorar mais e etc. Mas eu venho dar um conselho, né? Venho dar um conselho. E esse conselho serve para mim, tá? Para mim mesmo e também para você, minha querida, meu querido, que perdeu alguém faz tão pouco tempo e você tá aí dizendo, mas se eu tivesse dado aquele remédio, mas se eu tivesse feito aquele exame, mas se eu tivesse chegado um minuto antes, mas se eu. E até os médicos falam isso assim, ó, é verdade que se você tivesse chegado 5 minutos antes, a gente poderia salvar a vida da tua filha, do teu filho, mas você chegou atrasado. Mas não existe isso. A verdade é que tem o dia sim de morrer. Não é bonita essa palavra, não enche os nossos olhos, mas a verdade é que é fato. É fato. É bíblico, tá? Não tem como. A pessoa nasce, cresce, envelhece. Aliás, nasce, cresce, reproduz, embora que tem gente que não quer reproduzir, aí é problema de cada um, né? Porque tem gente que nasce, cresce e não quer reproduzir. Eu acho uma pena, de verdade, tá? Eu até respeito você que diz, eu não quero ser pai nunca, eu não quero ser mãe nunca. Eu até te respeito, mas não é a ordem natural da coisa. A ordem natural é que o homem nasça, cresça e venha reproduzir sim, tá? Essa é a verdade. E que ele morra. Ele vai ter que morrer um dia. Vamos lá, você, a pessoa não morreu de novo. A gente sabe que de velho não tem como escapar, como falava o meu pai, né? E outros irmãos, para vocês saberem que não tem como fugir da morte, tem pessoas que vão embora com 15, com 14, com 13, sei lá. Então, tão novo, tão novo. Porque existe sim esse momento. Então, eu gostaria de pessoas que se sentem culpado porque alguém partiu, não se sinta culpado, tá? Pelo amor de Deus. Outra coisa, pedir para Jesus, Senhor, o Senhor errou, falar assim para Jesus, né? Por que o Senhor não levou, não me levou no lugar da minha filha, do meu filho? Não, sabe por quê? Porque o dia, a gente já tem um dia de nascer e o dia de morrer. Então foi exatamente o dia do seu filho partir, da sua filha, da sua nora, do seu primo partir. Eu perdi um primo meu, que não era só um primo, lembrando que esse primo meu, chamado de Cristiano, ele morou na minha casa, então não era só um primo, era um filho de verdade. E até hoje dói muito. E eu, quando fiquei sabendo, claro que eu fiquei daquele, vocês sabem, muito dolorido. Mas os anos vão passando e a gente vai entendendo que é a ordem natural da coisa, sabe? Embora que ele foi de acidente, é que o mistério aqui é que não importa, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, não importa como esse corpo físico, essa carne aqui, que é podre, e vai voltar, né? Pó e vai voltar pro pó. Enfim, uma carne podre, cheia de pecado. O certo é que tipo, não tem. Eu queria que geralmente as pessoas eu queria que morrer assim, que eu deitasse, dormisse e não acordasse mais. Nem todo mundo vai acontecer isso.
Às vezes a pessoa morre, um homem de Deus, pregando a palavra do Senhor, morre como? Bala, faca, envenenado, sei lá, tem um monte de coisa aí. Então, por que o mistério não está no corpo físico? O mistério está na alma. A preocupação aqui é a alma. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai ver que a preocupação do Senhor é com a alma sempre. Prepare-se, prepare-se. Então, o corpo físico pode descer a sepultura. Ó, os grandes homens de Deus. Primeiro a gente temos Jesus, o Filho de Deus, como o maior exemplo. Ó. Foi morto no madeiro, em morte de cruz, terrível. E veio aí os discípulos que foram degolados, né? Que tiveram morte terrível. E até hoje, os grandes homens de Deus, irmãos, a verdade é que eles morrem sempre de morte bem complicada. Quem é que não lembra de vários cantores evangélicos, homens de Deus, mulheres de Deus que morreram de morte? Meu Deus do céu! É porque o problema não tá, gente, o jeito que a pessoa partiu. Porque a carne vai voltar, pó, volta pro pó. Agora o problema aqui, e que eu trago essa reflexão, é para mim mesmo, para todos nós, para esses 414, obrigado aí, tá? Para aumentar aí o número de participantes nesse grupo, né, de inscritos. O mistério aí é a gente se preparar. O mistério aí está em nós se preparar. E como é que prepara, Lautônio? Irmão, quando a gente, todo pai de família, esperando um filho, eu tô olhando assim porque tá vindo uma pessoa ali, aí eu tô olhando. Todo pai de família que tá esperando um filho, uma mãe de família, ele se prepara muito. Veja que o quarto é preparado, se for um menino é azul, se for menina é rosa. Enfim, é tudo tão bonito, sabe? É um preparo tão grande. Tem gente que começa a fazer uma poupança para criança logo de pequenininho ali, já começa a fazer para quando ele crescer já ter, para fazer a faculdade, não sei o que, enfim. E engraçado que quando é para morrer, as pessoas não querem se preparar. No mínimo, estão pagando o caixão, né? Que é a funerária. No mínimo que se fazem isso. Mas assim, o preparo que é o essencial, o espiritual, as pessoas não estão nem aí. Elas bebem, elas fumam, elas jogam, elas dançam, elas se prostituem, elas mentem, elas enganam, elas roubam, sabe? Elas envenenam alguém, elas... Gente, é terrível, as pessoas não estão nem aí. E pior, fazem tudo isso, não se arrepende, e aí ter eles querem ter um descanso eterno. Não pode se ter um descanso eterno se a pessoa morreu, padeceu dessa forma. Não tem como, né? Então eu quero dizer a vocês, a esses 414 pessoas, por favor, não se questione, não fique questionando quando Deus guardar a mãe, o pai, o irmão. Porque a verdade, por exemplo, eu tenho 48 anos, essa cara de 50 e pouco, minha mãe tem 70 e pouco, mas ninguém sabe quem vai partir. Eu não sei se é primeiro minha mãe ou se é eu. Na ordem natural, se a gente olhar assim com esse olhar, a mãe quem tem que partir, mas Jesus é quem sabe. Talvez minha mãe com mais de 70 anos me enterre, tá? E é eu que tenho que cuidar do meu corpo físico, aliás, espiritual. Porque quem fica aqui prepara o caixão, o velório, o enterro. Mas aí, essa pessoa que está aqui na terra fez o que, pelo amor de Deus? Então, ó, outra coisa, às vezes tem uma pessoa doente, e a pessoa dele está já morrendo. Pois não é que ele se levanta, ele fica bom. E quem estava bonzinho de saúde, do nada, caiu, morreu, e a pessoa fica, como é que pode? É porque todo mundo já tem o dia certo de partir, tá? Então assim, é duro, Lautônio, é muito duro realmente, mas essa é a verdade, e eu gostaria que você procurasse aceitar. Lautônio, é muito difícil, peça força a papai, diga Deus me dê força, para que eu possa enfrentar as percas é muito ruim.
mas todos nós vamos ter que passar por essas percas. E não vamos questionar ao Criador, não, porque Ele sabe o que faz. Amém? Faça só o seguinte, perdoe, tá? Mais uma vez eu digo isso, se prepare para um dia a gente se encontrar lá no céu, tá certo? Vamos se preparar. Se preparar como, Laudino? Não estou entendendo. Lendo a Bíblia, perdoando, orando, sabe? Fazendo o que tem que se fazer hoje, enquanto está vivo, porque a gente não sabe o dia de partir. Tá certo? Que Deus abençoe você. Ó, e para de se culpar. Para de se culpar porque alguém partiu e você fica nessa cabecinha dizendo eu não pude fazer nada. Você não pode fazer nada e nem eu, né? Ninguém pode fazer nada porque é o que Deus determinou, será feito e acabou. Quem somos nós para contender com o Criador? Pense nisso.